Você já acordou com aquela sensação de que precisa de algo mais? Como se o fôlego da vida não fosse suficiente para enfrentar os desafios do dia. Eu já me senti assim. Já abri os olhos pela manhã com o coração pesado, sem forças e sem direção. Mas foi nesses momentos que aprendi a buscar algo maior. Foi quando descobri que a maneira como começamos o nosso dia pode transformar tudo. E é por isso que hoje eu quero te conduzir por uma oração baseada no Salmo 127. Um salmo que fala diretamente ao coração daqueles que, como eu e você, desejam uma vida edificada em Deus. Não estamos falando apenas de uma oração qualquer. Estamos falando de uma oração de entrega, de confiança, de dependência verdadeira. Porque quando colocamos Deus no início de tudo, Ele sustenta até o fim. Acordar com a presença dEle muda tudo. Muda nossa casa, nosso trabalho, nossa paz interior. E talvez essa seja exatamente a manhã que Deus reservou para mudar o rumo da sua vida. Senhor, meu Deus, nesta manhã eu me apresento diante de Ti com o coração quebrantado. Reconheço que muitas vezes tentei carregar o peso da minha casa com as minhas próprias mãos. Lutei, insisti, perdi noites de sono. Mas hoje eu entendo o que a Tua palavra diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sim, Pai, é inútil o esforço sem Tua bênção. E é por isso que nesta manhã eu descanso em Ti. Eu entrego cada canto da minha casa, cada membro da minha família, cada plano, cada pensamento. Porque só o Senhor pode edificar algo que permaneça. Eu não quero mais depender da minha força. Eu quero depender da Tua graça. Quero que o Senhor seja o alicerce do meu lar. Que cada decisão que eu tomar hoje seja guiada pelo Teu Espírito. Que a Tua presença seja tão real nesta casa que até o silêncio se encha de paz. Quantas vezes eu corri atrás dos meus próprios caminhos, acreditando que estava fazendo o melhor. Trabalhei sem parar, investi tempo, energia, sonhos, e no final do dia tudo parecia vazio. Foi aí que o Salmo 127 se tornou vivo para mim. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta correr, batalhar, viver no automático. Se Deus não estiver no centro, é Ele quem dá aos seus enquanto dormem. E isso é tão forte, porque revela que a bênção de Deus não depende do nosso esforço exagerado, mas da nossa entrega sincera. Quando eu oro pela manhã, eu não estou só pedindo que Ele abençoe meu dia. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor viva esse dia comigo. Isso muda tudo, porque eu passo a confiar mais e me preocupar menos. Eu deixo de ser escravo da ansiedade e começo a experimentar o descanso da fé. Senhor, eu te peço, agora, guarda a minha cidade, guarda o meu lar, guarda a minha mente e o meu coração. Porque a Tua palavra também diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o que adianta todas as trancas, todas as estratégias, todos os planos, se a Tua proteção não estiver comigo, não há segurança fora da Tua presença. Hoje, ao sair de casa, ao enfrentar o trânsito, ao lidar com pessoas difíceis, ao resolver problemas, eu quero estar debaixo do Teu cuidado. Que o Senhor me proteja de acidentes, de decisões erradas, de palavras precipitadas. Que o Senhor proteja os meus filhos na escola, o meu cônjuge no trabalho e cada detalhe da minha rotina. Porque quando o Senhor guarda, ninguém pode roubar. Quando o Senhor protege, nenhum mal prospera. E eu declaro isso com fé, nesta oração da manhã. Eu creio que hoje será um dia guardado pelas Tuas mãos. E quando penso em tudo isso, meu coração se enche de gratidão. Porque percebo que, mesmo quando eu me afastei, o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Mesmo quando eu me perdi nos meus próprios caminhos, o Senhor continuou me chamando de volta. Essa é a beleza da graça. Ela não exige perfeição, ela exige rendição. E eu me rendo, Pai. Me rendo ao Teu amor, à Tua direção,
ao teu plano para a minha vida. Eu me lembro agora das palavras que o Senhor deixou. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso significa que até os meus filhos, a minha descendência, estão nas tuas mãos, e eu os entrego a ti, Senhor. Cuida deles melhor do que eu jamais poderia cuidar. Ensina-me a ser um exemplo que aponta para ti. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha que vive com propósito e temor ao Senhor. Que nesta manhã eu não apenas ore, mas viva essa oração. Que cada passo seja acompanhado por tua presença. Que cada palavra seja inspirada pelo teu Espírito. Que o meu lar seja um lugar onde o teu nome é exaltado todos os dias. Porque se o Senhor estiver na sala, não há espaço para confusão. Se o Senhor estiver na cozinha, haverá provisão. Se o Senhor estiver nos quartos, haverá descanso. Se o Senhor estiver na porta, haverá proteção. E se o Senhor estiver no coração de cada um que aqui vive, haverá paz. Uma paz que não vem do mundo, mas de ti. A paz que excede todo o entendimento. E é essa paz que eu declaro sobre minha vida e minha casa hoje. Eu oro com fé, crendo que esta manhã foi o ponto de partida de uma nova caminhada. Uma caminhada com o Senhor à frente. Você já parou para pensar por que tantos lares, mesmo cheios de conquistas, ainda se sentem vazios? Já percebeu como o sucesso material pode coexistir com um silêncio espiritual que incomoda? Eu já vi isso de perto. Já presenciei famílias bem-sucedidas que por dentro estavam quebradas. Casas bonitas, mas sem paz. Palavras ditas com educação, mas sem amor verdadeiro. E foi nessa contradição que o Salmo 127 brilhou como uma luz no meio da escuridão. Porque ele não fala só de construir paredes, fala de edificar vidas. Se o Senhor não edificar a casa, isso grita dentro de mim todas as vezes que penso no meu lar. E hoje eu oro para que essa verdade alcance o seu coração, para que você não apenas ouça, mas decida viver sob esse princípio. Porque quando Deus edifica, Ele transforma cada tijolo em testemunho, cada canto da casa em altar de louvor. E é exatamente isso que eu clamo nesta manhã, que o Senhor edifique a minha família com suas próprias mãos. Pai amado, eu coloco diante de Ti agora cada relacionamento dentro da minha casa, começando pelo meu próprio coração. Senhor, sara minhas feridas emocionais, limpa os traumas, alinha os meus sentimentos. Porque muitas vezes são as minhas dores que contaminam os meus gestos. São as minhas feridas não tratadas que criam muros com quem eu mais amo. Por isso, antes de pedir por mudanças ao meu redor, eu clamo por transformação dentro de mim. Ensina-me a amar de verdade, a ouvir mais, julgar menos, a acolher ao invés de apenas corrigir. Que cada palavra minha seja como um bálsamo e não como uma espada. Que eu aprenda a lidar com os conflitos do dia a dia com mansidão e sabedoria. Que o Senhor me dê equilíbrio emocional para não ferir com o que falo, nem com o que calo. Que minha presença em casa seja uma extensão da Tua presença. Eu oro também pelos vínculos entre pais e filhos. Quantos lares se tornam frios porque os laços se romperam na correria da rotina? Quantos pais estão presentes no corpo, mas ausentes na alma? Quantos filhos crescem sem ouvir um "eu te amo", sem receber um abraço, sem perceber o valor que tem? Senhor, restaura isso. Restaura a ternura nas palavras. Restaura os momentos de comunhão. Que os jantares não sejam mais em silêncio, cada um no celular. Que os encontros à mesa se tornem encontros de alma. Que haja tempo para orar juntos, rir juntos, sonhar juntos. Senhor, une os corações novamente. Porque herança não é só o que se deixa no banco, é o que se planta no coração. E eu quero deixar um legado de fé, de amor, de presença verdadeira. Eu quero que os meus filhos conheçam o Senhor não só pelo que eu falo,
mas pelo que eu vivo diante deles. E eu oro por aqueles que hoje acordaram se sentindo sozinhos dentro da própria casa. Pessoas que dividem o teto, mas não dividem mais o afeto. Casamentos que estão em silêncio, esperando um gesto, uma mudança. Eu quero dizer algo a você que está vivendo isso. Deus ainda pode restaurar o que foi quebrado. Ainda que pareça impossível aos seus olhos, Ele continua sendo especialista em recomeços. Ainda que a confiança tenha sido ferida, o amor pode ser curado na presença dEle. E é por isso que nesta manhã eu clamo: Senhor, entra com restauração. Toca no coração do meu cônjuge, tira a frieza, a indiferença, a distância, restaura o diálogo, o respeito, o carinho, tira toda mágoa escondida, toda ferida que foi ignorada. Faz da nossa aliança algo novo. Porque quando o Senhor entra no relacionamento, até o que morreu pode reviver. Eu também quero orar por aqueles que desejam formar uma família. Talvez você esteja solteiro ou em um noivado, sonhando com o lar que deseja construir. E eu te digo, comece desde já a edificar com Deus. Ore pelo seu futuro cônjuge. Ore pela sabedoria para escolher alguém que tenha os mesmos valores, o mesmo temor ao Senhor. Porque uma casa construída sobre o alicerce errado não se sustenta. Mas uma casa onde ambos têm o mesmo propósito em Deus, essa sim é inabalável. Senhor, prepara cada detalhe, que essa pessoa não entre na minha vida para me afastar de Ti, mas para me aproximar ainda mais. Que ela me inspire a orar, a crescer, a ser melhor, e que juntos possamos ser resposta para esta geração. Um casal que ora junto, que sonha junto, que serve junto. Um casal que mostra ao mundo que o amor ainda é possível, quando está firmado na rocha que é Cristo. E eu oro também por provisão nesta casa, porque o Salmo 127 fala sobre o pão que penosamente granjeastes, mas também fala que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Isso me ensina algo precioso, que Deus cuida da nossa provisão enquanto cuidamos da nossa comunhão com Ele. Senhor, abre as portas que estão fechadas, abençoa cada fonte de renda, multiplica os recursos, dá sabedoria financeira, tira o espírito de escassez. Ensina-nos a viver com equilíbrio, com contentamento, mas também com fé para avançar. Que não falte o essencial, mas também não falte a gratidão. Que possamos aprender a ver cada pequeno milagre como um grande sinal do Teu amor, e que possamos também abençoar outros com o que recebemos. Porque uma casa abençoada é aquela que se torna canal de bênção. Nesta manhã, Senhor, eu não quero apenas pedir, quero declarar com fé: minha casa pertence a Ti, minha família é Tua, meus projetos, meus sonhos, minha rotina, tudo está nas Tuas mãos. E se for para edificar algo fora da Tua vontade, que o Senhor mesmo desfaça. Porque eu só quero o que vem de Ti. E eu sei que, quando entrego tudo, o Senhor faz infinitamente mais do que posso imaginar. Então, começa hoje, Pai. Começa agora. Edifica, transforma, restaura. Eu creio e eu oro em nome de Jesus. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim, algo parece fora do lugar? Já acordou com aquele peso no peito, aquela angústia silenciosa, mesmo sabendo que tem motivos para agradecer? Eu já. E nesses dias foi a oração que me sustentou. Foi dobrar os joelhos no início da manhã que impediu que o desânimo vencesse. Porque o Salmo 127 não fala apenas de construir e proteger, ele fala de descansar, de confiar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso mexe comigo, porque mostra que o esforço não é o suficiente se não for acompanhado de fé, que a ansiedade precisa dar lugar à confiança, que o descanso também é espiritual.
E hoje, mais do que pedir por conquistas, eu quero orar por descanso, por confiança, por equilíbrio, por uma fé que não apenas acredita, mas espera em silêncio, sabendo que Deus está no controle de tudo. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu corri demais, trabalhei sem parar, planejei tanto que esqueci de confiar e me perdi no meio da correria. Me tornei ansioso, impaciente e até mesmo ingrato, tentando controlar tudo com as minhas próprias mãos. Mas hoje eu solto, eu entrego, eu descanso em Ti. Porque não é o meu esforço que sustenta minha casa, é a Tua mão. Não é a minha força que garante o pão, é o Teu cuidado diário. E não é o meu controle que traz paz, é a Tua presença que acalma o caos. Por isso, nesta manhã, eu escolho descansar, mesmo que os problemas ainda estejam lá, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Porque sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando parece que nada está mudando. A fé me leva a confiar que o invisível está se movendo a meu favor. Eu oro agora por todos que estão sobrecarregados, por aqueles que estão lutando para manter a casa em ordem, as contas pagas, os filhos firmes, o casamento de pé. Eu oro por você que acordou hoje pensando, eu não dou conta. Eu sei como é esse peso e quero te lembrar de algo. Você não precisa dar conta de tudo, porque você não está sozinho. O Senhor é quem te sustenta. Ele é quem te fortalece quando suas forças acabam. Ele é quem renova sua alma quando seu coração já não aguenta mais. Então respira, entrega, confia e descansa. Não é fraqueza precisar de ajuda, é sabedoria. Não é derrota chorar diante de Deus, é cura. E se hoje tudo que você tem são lágrimas, saiba que elas são orações silenciosas que o Pai recolhe com amor. Senhor, ensina-me a respeitar os meus limites, a entender que eu sou humano, que há dias em que tudo o que eu preciso é parar e estar aos Teus pés, que o meu valor não está na produtividade, mas na identidade, que eu sou Teu filho antes de ser qualquer outra coisa, que a minha casa precisa de mim presente, mas também precisa de mim em paz, e que eu só posso oferecer o que carrego dentro de mim. Então me enche, Espírito Santo, me renova, me reposiciona, me ensina a dizer não ao que tira minha paz, ao que sobrecarrega minha alma, ao que me afasta do essencial. Ensina-me a ter uma rotina em que o Senhor não é encaixado, mas é o centro de tudo. Que as manhãs sejam momentos sagrados de entrega, que o meu dia comece no altar e se sustente na adoração. Eu oro também pelas famílias que estão em batalhas espirituais, porque há lutas que não são visíveis, mas são reais. O inimigo tenta destruir lares, minar relacionamentos, semear divisão. Mas hoje eu me levanto em oração e declaro: esta casa é do Senhor, nenhuma arma forjada prosperará, nenhum espírito de confusão vai permanecer, toda raiz de discórdia, todo espírito de separação, de rebeldia, de frieza emocional, cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, cobre esta casa com o Teu sangue, coloca um muro de fogo ao redor da minha família, guarda a mente dos meus filhos, protege o coração do meu cônjuge. Que a Tua paz reine aqui, que a Tua presença seja sentida em cada ambiente e que onde houver escuridão, que a Tua luz brilhe com poder. Eu também oro por propósitos, porque uma casa construída em Deus precisa de direção. Não basta ter paredes, é preciso ter missão. Eu oro para que cada pessoa da minha família descubra seu propósito em Ti, que meus filhos cresçam com identidade, sabendo quem são no Senhor. Que o meu casamento seja um reflexo da aliança de Cristo com a Igreja. Que a nossa casa seja um lugar de cura, de refúgio, de inspiração. Que pessoas entrem aqui e sintam a Tua presença. Que ao redor da nossa mesa haja conversas que edificam, orações que tocam o céu.
sonhos que glorificam o teu nome, e que cada dia vivido aqui seja mais um tijolo na construção de um lar que te honra. Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarda meus filhos quando... Zaem, guarda meu cônjuge no trabalho, guarda minha mente contra pensamentos destrutivos, guarda meu coração da amargura, guarda minha boca de palavras duras e guarda meus olhos para que vejam sempre com compaixão. Eu não quero ser apenas um morador, quero ser um sacerdote dentro da minha casa. Quero ser canal da tua paz, da tua alegria, do teu amor. E que isso transborde em cada gesto, em cada escolha, em cada oração. Porque onde o Senhor está, não falta proteção, provisão, nem direção. E eu sei, Senhor, que o melhor lugar para a minha família estar é dentro da tua vontade. Se essa oração alcançou o seu coração, se você deseja continuar edificando sua casa com fé e dependência em Deus, se inscreva agora mesmo no canal. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ser fortalecido nesta manhã. E lembre-se, quando o Senhor edifica, o impossível se torna base para milagres.